Bom dia, turma. Vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Com o registro formal e informal, né? Que é o vídeo aula da explicação de hoje, certo? Continuando. Então, vamos observar que na fala, né? Na fala entre as pessoas, ocorre o quê? O registro formal e informal. Vai variar de com quem vocês estão conversando. Se vocês estiverem conversando com um professor, com alguma pessoa que tenha conhecimento e saiba falar corretamente, você não pode utilizar qualquer tipo de registro. Você vai ter que utilizar o formal, né? Igual, por exemplo, nos textos jornalísticos que vem de registro formal. E o informal a gente é utilizado no dia a dia, na simplicidade, né? No meio dos amigos e dos familiares. Então vamos lá. O formal é quando utilizamos maior planejamento, evitando o uso de gírias e outras marcas da informalidade. A gente tem que se dominar e tomar conta do nosso falar, porque tem que ser de forma formal, ou seja, seguindo as regras da gramática, né, normativa, as normas da língua portuguesa. Quando seguimos as regras da norma culta da língua portuguesa, estamos utilizando o registro formal. Exemplo de utilização do registro formal. Em publicação em jornais, em publicação de caráter científico, como artigos sobre ciências, sobre filosofia, sobre história e tecnologia, né? O registro mais rebuscado, correto, da norma padrão, certo? Então, não é com qualquer pessoa que podemos falar de informalidades, ou seja, de registro em forma de informalidade, né? Então, continuando. O registro informal é aquele que a gente fala de uma forma simples, pode utilizar gírias, né? E falamos com pessoas de muita intimidade, como amigos e familiares. Quando utilizamos algumas expressões que indicam uma situação comunicativa entre amigos e familiares, pessoas com que temos intimidade, de forma simples do dia a dia. Então, essa é a diferença. Na língua portuguesa, existe uma variação. Variação, o nome já diz, variedades linguísticas, né? Variedades de forma de se falar, do uso da nossa língua. Tem lugares que, por exemplo, são afastados, mais para o interior, em que as pessoas falam carregado, da forma que elas criaram lá as suas variações, né? Elas são carregadas de termos daquele local. Por exemplo, no meio dos surfistas, eles criaram a sua língua, né, para se comunicar somente entre eles. Existe também o linguajar entre bandidos, ladrões, eles criam códigos, né? Eles variam na sua língua meios de que eles possam se entender sem que as pessoas não entendam o que eles estão falando, né? Existe a linguagem nos livros, nos jornais, que é de uma forma mais rebuscada, seguindo o quê? A norma culta, certo? Então, por aí, se vocês forem para outras regiões, vocês vão ver que de região do Brasil para região há o diferencial da língua, né? Então, a variação linguística são diferentes usos que um determinado grupo social faz da língua em um tempo e um espaço determinado, né? Pode variar de acordo com o grupo social, a escolaridade, a idade, a época, a região em que o falante vive ou já viveu e o assunto, de acordo com a situação comunicativa. Por exemplo, no meio das crianças,
As crianças vão falar o seu linguajar de uma maneira bem simples mesmo, porque elas conhecem poucas palavras, ainda não desenvolveram bem o seu vocabulário, né? Também em relação ao grau de escolaridade, pessoas que não estudam, que estão afastadas da escola, elas conseguem se comunicar sim, mas com muitos erros de português, né? Muitos erros de língua portuguesa. Também, por exemplo, o grupo social. Você está no meio de médicos. Eles entendem o linguajar deles dentro da medicina. Então, quando eles estão juntos, eles utilizam o vocabulário ativo dos médicos, né? Em relação aos remédios, em relação às receitas. Então, cada um entende o seu meio, igual os professores de língua portuguesa, né? E por aí vai. Bom, continuando. Norma padrão. Existe na língua portuguesa a norma padrão que nós devemos seguir, né? Devemos falar corretamente e conhecermos a nossa língua. Se somos brasileiros, nada melhor do que conhecer a língua que nós falamos, não é assim? Então, nós temos uma norma padrão a seguir. Nós temos que ler, nós temos que escrever corretamente e falarmos certo. Quando acontece das pessoas não falarem certo, porque não estudaram da forma como deviam, não é? Ou então estão afastados das escolas, ou estão em outros lugares em que a educação ainda não chegou de forma aprimorada, né? Então, existem N fatos. Bom, a norma padrão também é conhecida como norma urbana de prestígio. Por que de prestígio? Porque ela tem que ser correta, ela é necessária, ou chamada de norma culta, tá? A norma padrão é o modelo formal da língua, presente nas gramáticas normativas. Se vocês querem falar corretamente, vocês vão fazer uso de quê? Da gramática da língua portuguesa para aprender corretamente e também a utilização do dicionário para ir desenvolvendo melhor o seu vocabulário, certo? Então, a norma padrão é aquela que é utilizada em documentos oficiais. Em documentos oficiais tem que ser um registro formal, seguindo a norma padrão. No meio diplomático de pessoas que têm diplomas, né? No meio científico, jornalístico e literário. Literário que se refere à literatura. Se você vai escrever um livro, você tem que escrevê-lo correto. Ninguém vai querer pegar um livro de alguém e encontrar vários erros gramaticais, né? Que aí vai ficar muito feio. E em contexto que exigem nossa expressão linguística formal. Bom, no vocabulário da gente também são contidos gírias que foram criados pelo povo. Então é admissível, porque há entendimento, né? Mas para seguir a norma padrão, as gírias têm que ser tiradas. Numa redação, numa conversa com pessoas estudiosas, a gente deve abolir, deve evitar as gírias. Mas elas são aceitas porque através delas nós temos entendimentos, né? Vamos ver agora o regionalismo. O regionalismo são também, né? Existe a variação linguística chamada regionalismo, que vem de região para região, né? Por exemplo, o bichinho, né? Existe no Rio Grande do Sul um falar diferente, existe no norte, no nordeste um diferencial na fala, como também no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é carregado de gírias, né? O povo carrega as gírias muito, excessivamente no Rio de Janeiro. São Paulo, outro estado também, que puxa no S. Então, cada um tem o seu jeitinho especial de falar, de acordo com a cultura em que vive, com o meio ambiente, com a sociedade, e como foi aprendido, né? Existem os jargões. O que são os jargões? São os meios também de comunicação, né?
uma variação linguística para ver a comunicação, como já falei. Jargões são utilizados por exemplo, de médico para médico, de acordo com o vocabulário deles dentro da medicina, relacionado à medicina. Existe o jargão relacionado aos bandidos, quando eles se reúnem, eles criam o jeito deles falarem, né, para poderem se entender, ninguém descobriu o que significa, né? Existem os jogadores, também têm os seus jargões relacionados aos times, relacionado ao que eles fazem. E assim vai, né? Para os advogados também vão utilizar coisas relacionadas ao direito, né? Os professores também relacionados ao que foi aprendido por eles na língua portuguesa, certo? E por aí vai. Agora vamos falar sobre o bilhete. O bilhete, igual uma carta, tem o objetivo de se comunicar com alguém, não é? O bilhete ele é curto, certo? Porque não há necessidade, é só um recado rápido, porque as pessoas estão praticamente uma perto da outra, tá? Elas têm, não apresenta o local e a data, igual a carta, né? Pois geralmente ocorre entre pessoas que estão próximas. Trata-se o bilhete de assuntos do dia a dia. Ô fulano, amanhã se terá a prova de inglês. Posso posso na sua casa estudar contigo? Só isso, e a assinatura. É uma mensagem rápida, né? E apresenta relação de afetividade, de amizade. Porque ninguém vai mandar um bilhete para quem não gosta, a não ser que seja para machucar ou ferir a outra, né? E o bilhete é escrito no registro informal, porque há amizade entre ambos, os amigos, né? Ou familiares, ok? Então aqui a gente termina a nossa aula de hoje, nosso vídeo aula, com as explicações que estavam faltando, necessárias para terminarmos as páginas aí propostas no livro, tá? Então, um abraço e um beijo para vocês. Fiquem com Deus.